Aleluia, obrigado. Que esse tempo seja especial para cada um de nós, para as nossas vidas, para os nossos corações. Querido, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. E eu queria que você guardasse essa palavra. Eu sei que a gente se habitua muitas vezes a ouvir bastante palavras, isso é bom, vai fazendo uma reserva dentro de nós. Mas que você atentasse com muito carinho, que essa palavra nos desafia a colocarmos em lugares de excelência, não muitas vezes da forma que nós queremos, da forma que nós já estamos há anos lutando e não alcançamos, mas vamos ver o conceito da palavra de Deus, que muda as nossas histórias, muda as nossas vidas. Eu quero tomar por base, para o tema dessa palavra de hoje, rumo à excelência, desculpe, uma história que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 8 até o 17. Depois a gente continua com a história, mas para você ter o entendimento da base desta palavra. Diz assim o texto: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu o profeta a comer pão na sua casa. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, poderá se retirar para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o profeta ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: diz-me, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor perante o rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então o profeta disse: o que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o seu esposo já é idoso. Disse Eliseu: chama. E chamando novamente, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo as palavras que Eliseu lhe dissera. Amém? Essa história fala de uma mulher rica que tinha uma grande necessidade na sua vida. Não tinha descendência, não tinha filhos. E nós vamos ver que uma atitude desta mulher mudou completamente a sua história. Na nossa vida, querido, é um resultado de um conjunto de situações, de coisas que acontecem ao nosso redor. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma somatória de resultados, de semeaduras, de colheita, de propósito, de entendimento, de mudanças de comportamento. Tudo isso vai somando para as nossas vidas. Mas a base, preste bem atenção, base, estrutura, para desenvolvermos uma boa vida na terra, ela está em guardar princípios estabelecidos por Deus e ter uma boa administração. Porque por mais que você guarde princípios, mas se você não souber administrar aquilo que Deus colocou na sua mão, você acaba ruindo, acaba perecendo. Você, querido, na prática pode ser uma pessoa que tem princípios financeiros, uma boa administração financeira. Mas se você não guardar princípios do Senhor, de entregar ao Senhor com fidelidade aquilo que pertence ao Senhor, não vai cumprir o seu propósito. Por outro lado,
Há pessoas que são fiéis a Deus, são dizimistas, mas não sabem administrar aquilo que Deus coloca na sua mão e por isso também não rompem. Então nós temos aqui dois fatores que nós precisamos saber organizar em nossas vidas. Guardar os princípios que o Senhor estabeleceu e saber administrarmos aquilo que o Senhor proporciona a nós. Nós podemos resumir que em toda a nossa história, convivência, nós vamos nos deparar com três tipos de pessoas. Quantos tipos? Basicamente com três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, que infelizmente, até os dias de hoje é a maioria, são aquelas que nunca reconhecem as fontes abençoadoras da sua vida. Infelizmente, a maioria são aquelas que nunca reconhecem as fontes abençoadoras da sua vida. Que fontes são essas que nós precisamos entender e começar a reconhecer que foi colocada por Deus no nosso caminho para nos abençoar? Primeiro, os nossos pais. Independente de quem foi seu pai, independente da vida que teve, independente se você foi criado por um pai biológico ou por alguém que lhe adotou, alguém teve que fazer papel de pai na sua vida, papel de mãe na sua vida. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, que os pais foram principalmente a primeira fonte abençoadora das nossas vidas. Foi as primeiras pessoas que nos deram comida, que nos deram proteção, que nos deram abrigo, que nos deram vestimentas. Então, gostemos ou não os comportamentos deles, e muitas vezes nós queremos guardar algumas mágoas, rancor dos nossos pais, porque nós comparamos a forma que eles nos trataram com o que nós aprendemos no tempo atual, queridos. São duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Não tinham o entendimento que nós tínhamos, mas tentaram fazer o melhor. Então, pelo menos, querido, deixa esses probleminhas de lado, comece a entender. A primeira fonte abençoadora que você teve na terra foi quem te deu comida, proteção, vestimento, protegeu, guardou, lutou para você ter uma instrução. Então, precisamos reconhecer. Para você ver que, quando Deus estabeleceu mandamentos na terra, o primeiro mandamento que Deus fez uma promessa, todos os outros ele só diz, faça isso, faça isso, faça isso. Quando chega com pai e mãe, Deus diz assim, porque além de ser obrigação você fazer isso, ainda tem uma recompensa para você. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, a gente precisa entender que muitos não reconhecem a primeira fonte abençoadora da sua vida, que foi os seus pais. Outros, na sequência, a vida vai passando, essas pessoas não reconhecem as demais fontes abençoadoras, como por exemplo, o seu local de trabalho. A empresa que você trabalha, o patrão para quem você trabalha, é uma fonte abençoadora. É uma fonte que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Para aqueles que são donos do seu próprio negócio, quem é a sua fonte abençoadora? Seus clientes. Pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Então nós precisamos ser gratos com esse tipo de gente. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos abençoar eles, precisamos declarar palavras de bênção. Mas muitos não reconhecem essa fonte abençoadora. Quando estão desempregados, choram, clamam a Deus, uma bênção. Depois, começa a trabalhar, já começa a falar mal do patrão, já começa a pensar de como vai colocar ele na justiça para tirar além do que é devido. Outros não sabem ser grato pelos clientes que têm. Então, são pessoas que ainda não aprenderam esse privilégio tão grande de entender que Deus colocou em nosso caminho fontes abençoadoras. Então, a primeira fonte abençoadora da sua vida foram seus pais, depois aqueles que te deram trabalho, onde você trabalha, e a terceira fonte abençoadora que nós precisamos reconhecer é a igreja. A igreja foi colocada na terra para ser uma fonte abençoadora das nossas vidas. Por quê? Porque nos ensina o caminho do Senhor, porque nos corrige, porque nos chama para ter princípios. Então a igreja também nos foi dada como uma fonte abençoadora. Essas pessoas, queridas, elas passam pela vida inteira sendo abençoadas de alguma forma, mas não reconhecem essas fontes de bênção. E essa falta de reconhecimento tem nome, chama-se ingratidão.
Quando não se reconhece as fontes abençoadoras que Deus colocou na sua vida, isso chama-se ingratidão. E o que é ingratidão? Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém lhe fez. A pessoa ingrata, ela não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradecem. Em vez disso, vê sempre problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca ficará satisfeita. O ingrato, ele olha mais para o que não tem do que o que ele tem. Ele olha mais para o que está faltando do que aquilo que um dia já foi suprido na sua vida. E qual é a consequência da ingratidão? A ingratidão é a porta de acesso para a rebelião. Normalmente alguém que se rebela, ele é ingrato. Por que é que alguns se rebelam contra seus pais? Porque não reconhece todos os favores que seus pais já lhe deram. Então, rebelião vem justamente desta porta chamada ingratidão. Na sequência, quebra de princípios, dores emocionais. Muita gente sofre, não são todos, eu não vou generalizar, mas muita gente sofre com problemas emocionais e a origem chama-se ingratidão. Não reconhecer as fontes que um dia lhe abençoaram. Pessoas que têm dificuldades na sua alma, elas sempre estão cobrando de alguém por algo que não foi lhe feito, por algo que não lhe conceberam e não levam em conta todo o restante que recebeu. Repito, não são todos os casos, mas existem muitos casos de pessoas com enormes problemas na sua alma contra pais. Porque meu pai, minha mãe, tem casos e casos, mas muitos casos, eles têm uma dor na alma, uma dificuldade, são travados em algumas conquistas na vida, porque eles queriam que os pais dessem algo que não foi possível e esqueceram de agradecer o que eles receberam. E aí vem essas dores emocionais, psicológicas, que afetam a autoestima. O indivíduo ele vai se sentir sempre menosprezado e posteriormente ele vai chegar ao fracasso e às desistências. O maior fator de desistência, se a gente for analisar na Bíblia, são de pessoas que não souberam agradecer as suas últimas vitórias, as suas últimas conquistas. Nós sempre usamos uma frase aqui que nós aprendemos com a nossa apóstola, que se você não celebra a tua vitória, você não está pronto para a próxima conquista. Tudo que aquilo que você conquistar na vida, você precisa agradecer e celebrar. Por quê? Porque você encerra uma fase e abre uma porta para a próxima. Por isso que a gente precisa testemunhar até os feitos e as maravilhas, porque é uma forma de agradecermos e testemunharmos aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Mas nós vemos que as pessoas têm mais reclamações do que gratidão. Muitas vezes nós chamamos alguém que assim, você não tem um testemunho para dar do que Deus já fez na sua vida? Ah, não, eu estou orando, Deus não fez isso, Deus não fez isso. Ele faz uma relação imensa daquilo que Deus ainda não fez. Mas o que Deus já fez, ele não abre a boca para dizer, para celebrar, para testemunhar. E aí o que é que acontece? Quando chega lá na frente, vai caindo a sua estima, começa a ficar abalado, começa a entrar em rotas de desistência. Fique muito atento a isso, querido. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato para não ser amanhã um desistente. Então, a primeira classe de pessoas que nós vamos conviver, quem sabe nós já até passamos por essa fase, se estamos nela, vamos sair hoje em nome de Jesus. Aqueles que nunca reconhecem as fontes abençoadoras da sua vida. A segunda classe de pessoas que nós vamos conviver são aquelas, pelo contrário, já reconheceram as fontes abençoadoras. Aquelas que sabem ser gratos, filhos que reconhecem e honram seus pais. Já reconheceram que de alguma forma seus pais lhe abençoaram. Aqueles, querido, que como igreja reconhece o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor transformou, reconhece e é grato por aquela pessoa que não precisa ter título nenhum, mas que um dia falou de Jesus para você, um dia convidou você para ir na igreja, um dia orou por você, um dia ministrou algo na sua vida. Essa pessoa, querido, que antigamente o pessoal chamava de pai na fé, querido, você precisa ter gratidão por essa pessoa. Ela não precisa ter título.
de ser pastor, de ser obreiro, não sei o que mais, mas alguém que um dia falou de Jesus para você, alguém que um dia despertou em você uma palavra da parte de Deus. Quantas vezes você já agradeceu essa pessoa? Quantas vezes você já orou por essa pessoa? Quantas vezes você honrou essa pessoa? Não precisa nenhuma data festiva, de muitas vezes mandar uma mensagem, que não custa nada, ou vá além, dê um presente para essa pessoa, porque essa pessoa foi instrumento de Deus na sua vida. Ela vai receber a recompensa de Deus? Vai, mas querido, não é porque ela precisa. Alguém que um dia te mostrou o caminho da verdade, que te mostrou Jesus, não é que ela precisa, querido, receber algo em troca de nosso, porque a recompensa dela vem do céu. É nós que fomos favorecidos, que precisamos de alguma forma honrar essa pessoa, de sermos gratos pela vida desta pessoa, de reconhecer os líderes, pastores, mestres que o Senhor colocou em nossas vidas para aprendermos a sua palavra. Então, que bom que já existem pessoas que fazem isso. Filhos que reconhecem, honram seus pais. Pessoas que estão na igreja e reconhecem aqueles que foram usados por Deus para abençoá-los. E também no âmbito secular da vida e do trabalho. Já existe, graças a Deus, e eu espero que você seja um desse, que reconhece as fontes abençoadoras da sua vida. Reconhece a empresa onde você trabalhou, o salário que foi lhe dado, alguém que lá dentro te ajudou de alguma forma. Reconheça. Porque muitas vezes é mais fácil a gente lembrar daquele que tentou nos derrubar, mas aquele que nos ajudou a gente esquece. E a gente tem que trocar, esquece quem tentou te derrubar e agradece quem te ajudou de alguma forma. Agradecer ao seu patrão, né, que pagou o seu salário. Reconhecer, querido, os seus clientes, agradecer a eles, liberar uma palavra de bênção por eles, uma palavra de vida, orar por eles, tá? São pessoas que já estão no nível, vamos dizer, um pouco maior. Então vamos tentar fazer uma escada. Quem está lá no embaixo, no primeiro degrau, precisando ainda subir o primeiro degrau, pessoas que não reconhecem as fontes abençoadoras. Subimos um nível para aquelas pessoas que já reconhecem as fontes abençoadoras. Glória a Deus. Mas existe um nível mais excelente que eu quero falar hoje com você. Por isso que a palavra fala de rumo à excelência. Essa palavra hoje, querida, é para nos desafiar, subirmos além do nível do reconhecimento. Além daqueles que reconhecem já as fontes abençoadoras. São pessoas que alcançam o nível da excelência. Então veja bem, o nível começa, quem não agradece, os gratos, e agora o nível da excelência. Eles saem do nível do reconhecimento, entram no nível da honra, e eles honram as suas fontes superiores. Eles não apenas reconhecem, eles passam a honrar as fontes superiores. E o exemplo que eu quero hoje trabalhar com você é justamente do texto que eu li, de uma mulher, de uma cidade chamada Sunem, que essa mulher, querido, se a gente for olhar o histórico dela, ela tinha tudo para ser uma mulher amarga, infeliz e problemática. Apesar de ter riqueza, dinheiro, terra, campos, mas era uma mulher que tinha um vazio dentro dela, porque era estéril, não tinha filhos. Apesar dela ser rica, sabe como é que ela era contada dentro da nação de Israel? Ela era contada como uma pessoa inexistente, amaldiçoada. Em Israel, a mulher quando era estéril, e o indivíduo quando ele era apátrida, ou seja, ele foi expulso da sua pátria e entrou no país lá e não era reconhecido como filho de Israel, ele era considerado um leproso. Olha a categoria. Colocava uma mulher estéril na mesma categoria de um leproso, de uma apátrida, dizendo que eram pessoas sem vida, pessoas sem história. Então uma mulher com um preconceito social contra ela, pelo fato de ser estéril, além da dor interna, dela desejar ser mãe, porque se lermos o texto a gente vê que existia esse desejo no coração dela. Ela poderia ser aquela pessoa que não reconhecia nada. Poderia muito bem ficar na sua postura ali, ó, eu sou rica, eu tenho dinheiro, não preciso de ninguém. Vou viver a minha vida e que os outros se lasquem para lá. Ela podia ou não podia viver assim? Claro que podia.
Mas ela decidiu não ficar lá no grupo das pessoas que não reconhecem. Ela estava no nível das pessoas que reconhecem as fontes abençoadoras. E agora passa o profeta de Deus e ela começa a reconhecer, dizendo: ali vai um homem de Deus. Ali vai um profeta. Ali vai um homem que nós precisamos reconhecer que Deus está na vida dele. E ela fez isso. Então o texto mostra, querido, que ela olha aquela situação, reconhece. Então o primeiro passo que ela deu foi reconhecer que Eliseu era um homem de Deus. O nível é bom? Muito bom. Mas algo maior começou a mover dentro do coração dessa mulher. E é o que eu clamo que hoje o Espírito Santo faça em nossas vidas, para que nos leve para o nível maior, para o nível da excelência. Porque reconhecimento é bom, precisamos ter sim, mas não resolve todos os problemas da nossa vida. Aquela mulher reconhecia que o profeta era homem de Deus, mas só o reconhecimento não tirava a sua esterilidade. Só o reconhecimento que Eliseu era um homem de Deus não fez ela conceber um filho. Essa mulher ela teve que ir para um nível maior. Só o fato de reconhecer Eliseu, que era homem de Deus, não mudou a história dela. Então, querido, essa mulher, movida por algo que movimentava dentro dela, ela chama o marido e diz assim: olha, não basta só nós reconhecermos que este homem é um homem de Deus. A gente vê ele passando por aqui, a gente ouve a história de milagres acontecendo, nós já ouvimos falar que esse homem fez até machado, ferro flutuar na água. Esse homem quebrou as leis da natureza. Pegou um pedaço de pau, jogou na água, o pau afundou e o ferro do machado flutuou. É um negócio que a ciência não explica. É um homem de Deus. Um homem faz milagres. Ele passou em Jericó, as águas eram amargas, as pessoas estavam com sede. E ele pegou e fez outra coisa que também a química física não explica. Ele pegou e jogou sal na água amarga e a água ficou doce. Como é que explica isso? Pessoal aí que é das ciências aí, por favor. Não tem. É um homem de Deus. Então ela olha e diz assim: mas a gente precisa fazer algo mais do que reconhecer. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar o nosso Juju da época e vamos pedir para ele construir aqui em cima da nossa casa, na melhor parte da casa, um quarto para o profeta. Quando ela combina com o marido, diz assim: vamos construir na parte de cima. Por quê? Porque nós sabemos que aquela região é uma região de deserto. E o que é que, se você observar as casas em regiões de deserto, normalmente eles deixam uma laje. Porque nos dias muito quentes, eles dormem na laje, para poder refrescar durante a noite. Então, na melhor parte da casa, que era a parte superior, ela não diz assim: vamos fazer lá uma edícula no fim da casa, no cantinho lá. Não, vamos fazer na principal parte, lá em cima. Vamos fazer um quarto. Vamos mobiliar esse quarto, para que todas as vezes que ele passe, ele tenha um lugar para parar e descansar. Ele tenha um lugar para renovar suas forças. Então ela planeja construir um quarto, uma suíte da sua época, né? Em cima da sua casa para o profeta. Quando ela decidiu construir um quarto para o profeta, querido, ela subiu de nível. Ela saiu do nível do reconhecimento e, sem perceber, ela começou a entrar no nível da excelência. Aqui tem algo muito importante. Vou usar os mesmos exemplos que eu usei antes. Quando você reconhece todos os favores que seu pai e sua mãe fez por você, você está no nível do reconhecimento. Muito bom. Mas comece a honrá-lo. Comece a fazer algo por eles que possa honrá-los. Talvez algum jovem adolescente diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um presente para o seu pai. Lava uma louça sem sua mãe pedir. Isso é honra. Sem ter que mandar. Sem ter que muitas vezes até fazer uma ameaça. Né? Vai lá e faz. Faz um serviço por ele, faz um serviço por ela. Isso é honra. Isso é honra. Honra, querido, ultrapassa a obrigação. Honra faz o quê, querido?
ultrapassa a obrigação, ultrapassa o dever. Então, quando você faz algo que ultrapassa a sua obrigação, isso é honra. Então, hoje nós precisamos aprender a sair do nível do reconhecimento para o nível da honra. Da mesma forma como eu falei sobre trabalho, reconhecer que seu patrão é gente boa, que abençoou você, deu serviço para você, amém, mas faça algo a mais. Faça algo a mais. Ah, pastor, eu vou fazer a mais, ele não vai me pagar. Porque ele faça mais, honre. Suba do nível do reconhecimento para o nível da honra. Você que tem clientes, faz um brinde, dá para os seus clientes. Por quê? Porque está ultrapassando a sua obrigação. Isso é honra. Você está saindo do nível do reconhecimento e passando para o nível da honra. Porque, querido, honra só é honra quando ela é materializada. Honra de boca é falácia. Honra, ela precisa ser materializada. E quem teve quinta-feira aqui aprendeu algo extremamente importante. Honra é uma semente contínua na vida. Todo tempo precisa ser lançado. Todo tempo. Todo tempo. Então, quando nós passamos para esse nível de materializar o nosso reconhecimento, nós passamos para este nível da honra. Aquela mulher sunamita, querida, ela fez um investimento com seu próprio dinheiro. Ela construiu um quarto para o profeta. Ela construiu agora um lugar para o profeta descansar. E você, querido? Será que você também tem coragem de pegar um recurso seu para abençoar uma outra pessoa sem você ter obrigação? Eu não ponho amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente você tem que fazer, porque obrigação, você ficou no nível do reconhecimento. Eu estou falando de fazer algo sem obrigação. Que não precisa ser amanhã imediato. Um momento vai aparecer, uma oportunidade vai aparecer e faça. Faça. Aquela mulher fez. Qual era a obrigação que ela tinha de construir um quarto na melhor parte da sua casa para o profeta? Nenhuma. Nenhuma. Mas ela olhou para o marido e disse assim: nós reconhecemos que é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele? E aí, ela constrói esse quarto. Querido, muitos de nós vivemos focados nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais. Mas hoje nós vamos chegar a uma constatação bem complicadinha. E talvez até alguém mal intencionado vai pegar e cortar o que eu vou falar ali na internet para falar besteira. Mas você já viu que tem muita gente que é extremamente espiritual, vê o céu, vê anjo, vê tudo, e aquele negócio todo, e tem revelação, e todo dia tem uma revelação, todo dia tem um sonho, todo dia tem não sei o que mais, e vive na miséria? Que é tão espiritual que não tem uma cesta básica para comer? Mas peraí, será que Deus está sendo injusto com essas pessoas? Será que uma pessoa dessa que a gente talvez diz assim, esse indivíduo não vive mais nem na terra, né? Parece que ele vive flutuando, vendo o céu. Põe amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que está errado ter revelação, não estou dizendo que está errado ser profeta, ser usado por Deus. Não, isso é de Deus, eu creio e entendo esses propósitos do sobrenatural vir na terra. Já tratamos muito sobre isso. Mas você já viu, querido, que tem muita gente que é tão focado no espiritual, mas vive passando necessidade? Sabe por quê? Porque eles não sabem entrar no nível da honra. Muitos, pelo contrário, eles querem cobrar honra sem semear a honra. Por isso passam tantas necessidades. Por quê? Porque honra ela é materializada. Honra precisa ser materializada. Não é só viver na dimensão espiritual. Viver na dimensão espiritual é bom? É ótimo. Mas precisamos chegar ao nível da excelência. Porque enquanto nós estivermos, querido, nessa terra, nosso pensamento, nosso coração, nosso espírito tem que estar ligado ao céu. Mas os pés têm que estar na terra. Até porque os céus pertencem ao Senhor. E a terra foi dada para quem? Para os homens, para nós.
Então é aqui, querido, que nós precisamos desenvolver e subir de nível, passar do degrau do reconhecimento para o degrau da honra. Não adianta eu só tentar honrar no âmbito espiritual. Não, porque eu honro a Deus, eu obedeço a Deus, eu oro todos os dias, eu jejuo. Não, querido, ok, tem que fazer isso, tem. Mas a honra, para que mude você de nível, ela precisa ser materializada na terra. Essa mulher fez isso. E agora, essa mulher resolveu investir no lugar certo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido, dentro desse contexto. Você investe ou entrega o seu dinheiro em qualquer lugar? Sim ou não? Não, claro que não. Quando você está na casa de Deus, só o fato de você vir aqui, de estar aqui hoje, de estar ouvindo essa palavra em qualquer outro lugar, já mostra que você reconhece que Deus é Senhor, que Deus é o teu Salvador, que Deus já entrou na tua vida, tua história. Então só o fato de você estar aqui na casa do Senhor já mostra que você já está no nível do reconhecimento diante de Deus. E isso é bom. Mas hoje Deus está te chamando para algo mais excelente, meu irmão. Porque o que Deus tem para nós sempre vai nos levar a níveis maiores. Agora, quando você está então vamos lá, quando você está na casa de Deus, já tem reconhecimento. Agora, quando você está na casa de Deus e começa a receber os desafios da parte de Deus, os princípios da parte de Deus, e começa espontaneamente a fazer, sem que ninguém te cobre, sem que ninguém te obrigue, aí você começa a subir de nível. Querido, entenda algo precioso. Igreja não é para ficar no seu pé dizendo assim, irmão, não peque. Irmão, evangelize, irmão, leia a Bíblia, irmão, ore. Nós fazemos isso por quê? Porque as pessoas esquecem. Mas igreja não é para isso. Esses detalhes básicos, querido, precisa ser um estilo de vida próprio. Estarmos na casa do Senhor, na igreja, é justamente para recebermos níveis de desafio que nos levem mais além, sempre nos faça crescer. É para isso que nós congregamos. Então, querido, quando você entender isso, de muito mais do que estar na casa de Deus, começar a honrar o Senhor naquilo que Ele desafia você, aí você sobe de nível. Aí você chega no novo patamar. O problema, querido, que muitas vezes no coração humano, é que quando vem um desafio de Deus para as nossas vidas, nós não temos problema nenhum até esse desafio não alcançar e tocar uma pessoa. Vou trazer isso para um assunto mais usual, corriqueiro dentro da igreja. Vamos falar sobre finanças. Muitas vezes nós não temos problema nenhum em fazer um investimento na casa do Senhor, de darmos uma oferta, de dizimarmos, se nós soubermos que vai tocar em coisas. Vamos construir, vamos comprar um som, vamos comprar isso para a igreja, vamos trocar as cadeiras, vamos colocar ar-condicionado. Nós não temos dificuldade nenhuma. Agora, quando a gente sabe que os recursos que nós vamos entregar na casa do Senhor vai tocar a vida de alguém, aí alguns já começam a olhar e dizer assim, não vou entrar nessa oferta não. Não vou dar essa oferta. Porque nós não temos problema nenhum em tocar no material. Mas temos problema quando toca em pessoas. Quando nós honramos pessoas. Aquela mulher, a sunamita, ela construiu um ambiente, mas o alvo dela não era o ambiente em si, o alvo dela era o profeta. Ela não construiu tão somente dizendo assim, olha, eu vou construir aqui esse apartamentinho aqui em cima, vou colocar no Airbnb, no Booking para ter um lucro. Não, eu vou fazer porque eu quero tocar a vida do profeta. Eu quero honrar o profeta. Ela começa a construir um lugar profético, um ambiente profético, mas o alvo dela era acomodar o profeta. Então, como eu já falei, nós não temos dificuldade quando falamos de estrutura, nós temos dificuldade quando toca em pessoas. E isso não precisa necessariamente tocar em pessoas como um líder, como um pastor. Nós temos dificuldade até no sentido de
Se chegasse aqui e fizesse um desafio e dissesse assim, que eles vão botar ar-condicionado na igreja, quem pode dar uma oferta de R$1.000, tá? Agora se chegar qualquer um de nós aqui e dizer assim, olha, nós temos um irmão aqui na igreja que precisa fazer uma cirurgia, quem vai dar uma oferta de R$1.000 para ajudar ele? Será que aparece? Esqueça pastor, porque senão você pode pensar aí no seu coração, o pastor está legislando. Não, pensa no irmão aí, junto com você. Porque nós temos dificuldade quando toca em pessoas. Quando toca em alguém que talvez seja o seu intercessor, alguém que ora por você, nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade de saber que parte das nossas ofertas vai tocar no profeta, vai tocar nas pessoas, vai tocar nos pastores, vai tocar em algum lugar. E aí, querido, a minha pergunta hoje é, quando você tem um problema na sua casa, quando você precisa de um aconselhamento, quando você precisa de uma oração, as coisas, as estruturas, vão fazer isso por você? A estrutura, as caixas de som, palco, templo, paredes, vai orar por você? Vai aconselhar você? Vai fazer uma oração poderosa para mudar o céu ao seu favor? Aí a gente tem que começar a pensar, se a estrutura não faz isso, tem algo mais importante que a estrutura. Pessoas, profeta. Quando nós estamos participando do reino de Deus, da casa de Deus, nós precisamos entender que nós estamos tocando mais do que na estrutura física, nós estamos tocando no âmbito profético. E quando você toca no âmbito profético, o que há no céu retido começa a desatar ao seu favor. Quando aquela mulher, vamos voltar para a história da sunamita, ela termina de construir o quarto, ela coloca aquele espaço como um local para honrar o profeta, para que o profeta ali fosse abençoado. Ela coloca ali como se fosse uma oferta na vida do profeta. O profeta olha agora e diz assim, o que é que nós podemos fazer para abençoar essa mulher? O que nós podemos fazer por ela, já que ela está fazendo algo que é mais do que a obrigação dela, não tem obrigação nenhuma. Mandou chamá-la e disse assim, tem alguma coisa que nós podemos fazer por você? Por acaso a senhora tem uma necessidade? Eu tenho acesso com o rei, você quer que eu fale para o rei ao seu favor? O comandante do exército, você quer que eu fale alguma coisa ao seu favor? Faça uma intercessão ao seu favor? Ela, não preciso não. Eu já estou bem. Eu moro aqui no meio do meu povo, já estou sossegada. Querido, ela já estava numa fase da vida que ela já tinha até desistido do sonho de ser mãe. Então, estou sossegada, estou tranquilo. Mas, querido, assim, guarde bem o que eu vou lhe dizer, assim como o profeta ficou incomodado que aquela mulher que honrava tinha que ter uma recompensa, assim, da mesma forma, funciona no céu. Quando você pratica uma honra que não é sua obrigação, os céus ficam incomodados procurando uma forma de te abençoar. Pode ter certeza que vem palavra do céu, vem direcionamento do céu. Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus faz coisas que no dia que nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender que o Senhor abriu o caminho que a gente nem percebeu, que deu livramento que a gente nem se atentou. Mas o profeta ficou incomodado e disse assim, mas a gente tem que fazer alguma coisa para essa mulher. Tem que recompensar ela de alguma forma. E ele começa, vamos usar um termo mais interiorano, a matutar de como fazer isso. E chama o seu servo e diz assim, a mulher diz que não precisa de nada, mas a gente tem que fazer alguma coisa para abençoá-la. O servo olha e diz assim, eu percebi uma coisa, ela não tem filhos, e o marido dela já é idoso, é rica, vai deixar tudo isso aqui para quem? O profeta disse, é mesmo, chama ela. E quando chama, ela volta na porta do quarto, pois não, meu senhor, o senhor me chamou. Vou dizer uma coisa para você, daqui a 1 ano, você estará com seu filho no colo, você estará abraçando seu filho. Nessa hora, querido, ele tocou lá no sonho que ela já estava desistindo, aquele sonho que talvez estava guardado lá dentro, que ela diz assim, não tem mais jeito.
E hoje eu quero falar com você, que tem um sonho aí que você já está desistindo, dizendo que não tem mais jeito, não tem solução. Hoje Deus está te dando uma chave, meu irmão, para esse sonho que já estava praticamente morto, viver novamente. Ela olha e diz assim: olha, homem de Deus, faça tudo, mas não brinque comigo. Não brinca dessa forma não com o meu sentimento. Eu já passei a vida toda sofrendo, esperando para ter um filho. Não me engana, não. Ele diz assim: não é engano. Não é engano. Você saiu do nível do reconhecimento, você passou para o nível maior, você passou para o nível da excelência, você passou para o nível da honra. E quem passa do nível do reconhecimento para o nível da honra, querido, sempre alcançará a excelência. O que era excelência para aquela mulher? Riqueza não era, porque ela já era rica. O que era excelência para aquela mulher? Ter um filho. Vencer a esterilidade. Vencer todas as cargas que um dia já tinham jogado sobre ela. E agora ela tem um filho. Glória a Deus, está tudo resolvido. A Bíblia diz que quando o menino tinha mais ou menos 8 anos de idade, o menino estava no campo trabalhando com o pai, começou a ter uma forte dor de cabeça. O pai manda de volta para sua casa. E quando ele vai se aproximando da entrada da casa, ele cai. E a mãe corre lá, porque quando a gente tem filho novo, a gente já tem um cuidado. Agora, quando tem filho na velhice, né? Parece que o cuidado redobra, né? Os pais velhos aí que digam, né? Qualquer coisinha, ai meu Deus do céu. Já correu e pegou o menino, só que o menino já estava morto. Agora, querido, preste bem atenção. Ela pega um menino morto no colo e ela leva o menino para onde? Para onde que ela leva? Para o quarto do profeta. Ela leva para a oferta que ela deu. Ela leva o menino para a honra materializada. Se essa mulher ficasse a vida toda só no reconhecimento, olhando para ele dizer assim, é um profeta, nem mãe ela ia ser. Muito menos no dia da adversidade ela tinha para onde correr. Você está vendo? Ela pega agora o menino morto e ela leva para a oferta. Vamos trazer para uma linguagem nossa aqui. Ela leva para o altar, da onde ela deu a oferta. Coloca na cama do profeta. Quando ela coloca na cama do profeta, o profeta estava distante. E quando a notícia chega lá, o profeta ainda estava fazendo a obra que Deus mandou. Ele já manda Geazi e diz assim: Geazi, corre lá. Corre lá e vai socorrer, que eu já estou indo. Você é mais novo, você vai chegar antes de mim. E Geazi corre. E quando Geazi chega, que vê o menino na cama, Geazi tenta de todas as formas, e ora, e coloca bordão sobre o menino, e grita, e clama a Deus, e não acontece nada. Sabe por que Geazi não conseguiu fazer nada? Porque Geazi andava com o profeta, era servo do profeta, reconhecia que era profeta, mas não honrava o profeta. Não honrava. Quer uma prova que ele não honrava? Quando Naamã foi curado, o profeta diz assim: não quero a sua riqueza. Geazi correu, cortou o caminho, pegou Naamã e disse assim: olha, o profeta mudou de opinião, dá aqui as riquezas. E pegou todas as riquezas e levou. Quando ele entrou na casa de Eliseu, Eliseu disse assim: por que você foi buscar a riqueza lá do homem que era leproso? Já que você quis o ouro dele, fique com a lepra dele também. E Geazi ficou leproso. Geazi foi lá, Geazi orou, Geazi fez tudo, mas não teve resultado. Por quê? Porque Geazi, apesar de andar com o profeta, viver com o profeta, ser o servo do profeta, só reconhecia, não honrava. Mas a sunamita foi diferente. Ela já tinha saído do nível do reconhecimento, ela já estava no nível da honra. E quem está no nível da honra, querido, tem mais acesso. No dia da adversidade, ela tem, vamos dizer assim, depósitos no céu para suprir a sua necessidade. Ela tem, vamos dizer assim, galardão sobrando no céu para socorrê-la. E ela coloca em cima da cama do profeta.
E aquela mulher já estava num nível de excelência tão grande, que o profeta agora chega na porta da casa dela e pergunta para ela: como vai você? Como vai a sua casa? E como vai o seu filho? O que ela fez? Rasgou a roupa, gritou: ah, meu filho morreu e Deus já me abandonou. Foi isso que ela fez? Não, porque isso é de quem está lá embaixo, no primeiro degrau, que não sabe agradecer os benefícios de Deus. Porque quando a gente sobe de nível, querido, mesmo na adversidade, a gente sabe agradecer a Deus. Ela olha para o profeta, arrebentada por dentro, coração dilacerado. E a resposta dela, eu tento fazer uma tela mental dela puxando assim um fôlego: está tudo bem. O filho está morto, querido, em cima da cama. O menino está morto. Mas ela tinha colocado o corpo do menino em cima da oferta de honra. Muitas vezes nós queremos cobrar coisas de Deus, querido, que nós não temos condições de cobrar. Porque reconhecemos que Deus é Deus, amém. Reconhecemos que Ele é Senhor, amém. Reconhecemos que Ele é Salvador, amém. Nós podemos cobrar no nível do reconhecimento. Aquela mulher, ela podia cobrar no nível da excelência. Por isso ela colocou. O profeta agora entra, e eu imagino a batalha do profeta com Deus. Deus, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa hoje aqui. O Senhor vai ter que mudar alguma coisa em favor dessa mulher. O que essa mulher fez, o que ela semeou, o que movimentou, Deus faça alguma coisa. E para ver que o profeta ora a primeira vez e o menino não ressuscita. Ele ora a segunda vez, não ressuscita. Aí o profeta, querido, faz algo que hoje, nesse mundo politicamente correto, nós vivemos, que se fosse nos dias de hoje fizesse, era capaz de denunciar ele na polícia. Ele deitou sobre o menino. Deitou sobre o menino, colocou cara com cara, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão em cima do menino, deitado em cima do menino, e começou a soprar. E diz a Bíblia que a unção do profeta começa a passar e aquecer o corpo do menino. E o menino respira de volta. O profeta pega pela mão e leva. E entrega para a mãe. Diz aqui está o teu filho. Por que essa mulher alcançou essa dádiva tão grande? Porque ela resolveu sair do nível do reconhecimento e entrar no nível da honra. Tem desejo no teu coração, meu irmão, que estão travados? Há conquistas que você olha e diz assim: eu já estou até perdendo as esperanças. Hoje Deus está nos dando uma chave neste lugar. Saia do nível do reconhecimento, entre no nível da honra. Comece a ter, querido, um altar de honra. Comece a fazer a semeadura de honra. E nos dias mais adversos da sua vida, Deus movimentará o céu ao teu favor e fará um milagre pela tua vida, meu irmão. O céu não pôde ficar sem dar uma resposta para aquela mulher. Não teve como, meu irmão. Não teve que devolver. Ah, querido, aquela mulher, ela ultrapassou o nível do reconhecimento em direção à honra. Ela alcançou o milagre, rompeu com a esterilidade. E na hora que precisou, ela rompeu com a morte. Rompeu com a morte. E isso, querido, não é só na vida financeira, não. Isso é na vida ministerial, nos seus sonhos. Na própria questão da maternidade. Que talvez alguém tenha esse sonho e ainda não alcançou. Mas, querido, você precisa estar mais do que num ambiente profético. Você precisa investir no ministério profético. Aquele altar que a mulher um dia deu para o profeta, de honra, uma cama, se tornou um altar de restituição na vida dela. Foi o lugar que ela honrou o profeta, para o profeta descansar. E foi exatamente no mesmo lugar que Deus restituiu a vida do filho dela. No mesmo. Porque, querido, todo altar de honra que você faz se torna uma porta de restituição de Deus na sua vida.
Talvez o inimigo, quando você entrar nesse patamar da honra, nesse nível da excelência, talvez o inimigo comece a tentar tirar alguma coisa de você, para colocar sua fé abalada, para você cair lá para o primeiro nível. Eu fiz tudo por Deus, eu abençoei, eu ofertei, eu fui fiel aos princípios de Deus, e olha o que me aconteceu. Quando nós pensamos assim, caímos na armadilha de Satanás, ele nos joga lá para o primeiro degrau. Mas quando você, querido, entra no nível da excelência, até a nossa mente tem que mudar. O que é que a Bíblia diz quando nós estamos no nível da excelência? Que o inimigo ele pode vir por um caminho, mas ele tem que sair por 7 caminhos. Sabe por quê? Porque o próprio inimigo que tentou contra você, Deus usa para abrir umas 7 portas de restituição. Porque a Bíblia diz que a restituição do Senhor, no mínimo, ele vem 7 vezes mais. Por isso que o mesmo inimigo que atrapalha tem que abrir 7 portas. Por quê? Porque tem que vir 7 restituição para a sua vida. É nesse nível, querido, que nós precisamos hoje entender. É nesse nível que nós precisamos guardar nosso coração. Se aquela mulher, querido, não tivesse investido em um ambiente profético para tocar na vida do profeta, ela não teria o seu milagre quando precisou. Existe muita gente, querido, chorando nas igrejas, eu falo isso de um modo geral, chorando nas igrejas, pedindo um milagre, clamando, mas não tem um altar de honra para receber o milagre. Não tem. Quantas pessoas, e eu espero em nome de Jesus que você que está aqui, você que está me ouvindo essa pregação, não seja daqueles que está na casa do Senhor, reconhece o Senhor, reconhece a presença do Senhor, mas tem comportamento de desonra. Porque, querido, quem tem comportamento de desonra nunca vai ter um altar de restituição. Altar de restituição é para quem tem comportamento de honra. Vou repetir, altar de honra traz restituição. Só temos restituição quando temos altar de honra. Nossa vida, querido, os galardões mais altos de excelência, eles precisam ser uma realidade nas nossas vidas. Quando nós entendermos, querido, que nós, ao virmos a um culto, nós temos mais do que entregar para Deus, do que pedir e receber, a sua história vai mudar completamente. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que elas só estão na igreja porque tem uma necessidade e estão pedindo, Deus me dá isso, me dá aquilo, aquilo. Normalmente, quando Deus abençoa essas pessoas, a gente procura elas na igreja, o que foi que aconteceu? Sumiram. Vai precisar de uma nova necessidade para voltar à casa do Senhor. Mas, queridos, os nossos maiores galardões, as nossas maiores recompensas, as maiores restituições de Deus, guarde bem o que eu vou lhe dizer, não vem no dia da sua necessidade. Eles vêm no altar de honra que você já lançou lá atrás. Porque tem gente, querido, que primeiro quer receber a bênção de Deus, e depois diz assim, Deus, Senhor me abençoa primeiro, depois eu vou honrar. Não, querido, primeiro tem que ter um altar de honra, para poder o sobrenatural se estabelecer. Para alcançar, querido, o sobrenatural, vencer as necessidades, receber milagre, nós precisamos materializar a honra, nós precisamos aprender a tocar em pessoas, precisar tocar nos profetas. Porque, querido, não existe sobrenatural, nenhum exemplo na Bíblia de sobrenatural num lugar que não tinha uma oferta. Alguém conhece? Se conhece, por favor, me instrua, porque eu ainda não achei. E nem estou dizendo que eu sou dono do conhecimento. Mas me mostre na Bíblia um lugar que Deus mandou fogo do céu que não tinha um altar com oferta. Fogo do céu não desceu só quando Elias fez, esse é o mais famoso. Não, porque fogo é a linguagem de Deus. Deus fala através do fogo. Sempre a linguagem de Deus foi o fogo. Quando ele fez uma aliança com Abraão, ele disse assim, Abraão, sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando chega lá no lugar que ele já está caminhando, o Senhor disse, agora sobe nesse monte, olha para frente, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, aonde bater os teus olhos, eu vou te dar essa terra.
vou te descendência, e através de você todas as famílias serão benditas na terra. Deus deu uma promessa, mas para cumprir a promessa, Abraão teve que fazer altares. E um dia ele pegou, conforme o Senhor mandou, ele matou um novilho, carneiro, e foi colocando uma banda de um lado, uma banda do outro na estrada, as aves de rapina querendo comer, e ele balançando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, até que veio fogo do céu. E quando consumiu a oferta, foi selada a promessa. Quantas lutas Abraão passou, quantas batalhas espirituais para não cumprir, mas a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque tinha oferta no altar dele. Gideão, com medo de ir para a guerra, o Senhor disse para ele: rapaz, você está com medo de ir para a guerra? Você quer vencer? Vai lá no curral do seu pai, pega aquele novilho lá que tem 7 anos. Por que Deus mandou pegar um novilho que tinha 7 anos? Porque era exatamente o tempo que o povo estava escravizado. Porque antes do povo começar a ser escravizado, Deus já deu a provisão. Pega o novilho e leva. Sacrifica. Na hora que sacrificou, pode juntar aí, quem quiser, vai para a batalha. Resumiu em 300 e venceram um exército de 180 mil inimigos. Mas teve oferta, teve entrega primeiro. Elias, que é o mais famoso, quando Israel estava na pior situação espiritual, governamental, longe de Deus, só quando ele colocou a oferta, restituiu o altar e colocou a oferta, Deus respondeu. E Jesus, querido, para que eu e você fôssemos cheios do Espírito Santo, para que viesse o fogo do céu através das nossas vidas no batismo com o Espírito Santo, primeiro teve que ter uma oferta. E essa oferta foi onde? Na cruz. Jesus foi a oferta na cruz para eu e você recebermos o batismo com o Espírito Santo. Sem oferta no altar, querido, não existe. Sem altar de honra, não tem restituição. Não existe milagre sobrenatural, querido. Não existe milagre sobrenatural sem oferta. E não existe sobrenatural se não passar por um profeta. Aquela mulher, querido, ela tinha a oferta, que era o quarto. Ela tinha um menino, que era o milagre. Porque ela aprendeu a tocar na vida do profeta. No dia da adversidade, foi só ela juntar. Ela pegou o menino, que era o seu milagre, levou para o quarto, que era a materialização da honra, colocou na cama do profeta, que era a oferta. Mandou chamar o profeta. Quando reuniu os 4, o céu teve que se abrir. O céu teve que responder. O céu teve que realizar alguma coisa. Muitas vezes nós estamos querendo que o céu faça alguma coisa, nós estamos querendo que Deus se movimente, nós estamos querendo que alguma coisa aconteça. Mas muitas vezes está faltando um desses elementos. Mas hoje nós vamos entender. Materialize a honra. Coloque as suas ofertas no lugar certo. O milagre vai chegar na sua vida. E se o inimigo tentar, Deus vai reunir tudo isso e pela boca de um profeta vai te dar uma palavra, vai tocar na sua vida e o sobrenatural vai acontecer sobre você, em nome de Jesus. Porque, querido, eu espero que você que esteja aqui não seja preciso ouvir isso, mas talvez alguém que está nos assistindo precise. Você goste ou não, todas as bênçãos celestiais para chegar na terra tem que passar por um profeta. Todas as bênçãos espirituais para chegar na terra tem que passar por um profeta. Vamos para a Bíblia? Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Dá para projetar esse texto? Amós 3, 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando Deus levanta profetas na terra, querido, é justamente para que Ele
determine algo. Por que Deus precisa levantar profeta? Por que Ele não faz direto? Por que já que Ele não manda só os anjos vir e fazer? Para que você não seja enganado. Porque Satanás, ele se disfarça também de anjo, inclusive de anjo de luz. E quem fica esperando, só vindo do céu, que não passar por um profeta, você corre no risco de ser enganado. Mas pastor, tem muitos falsos profetas por aí. Sim, tem. Sim, tem. Por isso é que eu preciso conhecer a palavra de Deus. O profeta de Deus faz o que a Bíblia manda, não o que ele quer. Querido, quem carrega uma projeção profética na sua vida, um ministério profético, sabe quantas vezes Deus diz assim, faz tal coisa, e a gente fica assim, ah Deus, eu não, manda outro. Né, Nancy? Quantas vezes? E a gente fica naquela luta, porque a gente fica pensando, o que a pessoa vai pensar, o que ela vai entender, será que ela vai pensar que é coisa própria e tal? Querido, eu tenho chegado, graças a Deus, numa maturidade cristã, de entender o seguinte, quando Deus dá uma palavra, a responsabilidade é dele, eu não tenho responsabilidade que as pessoas entendam, eu tenho a responsabilidade de transmitir o que Deus quer falar. Então pouco me interessa se alguém olha e diz assim, não, pastor, hoje está falando, já tocou aí sobre oferta, sobre dízimo, alguma coisa assim, está legendo, eu não estou nem aí no que você está pensando, eu só estou hoje aqui sendo profeta de Deus para dizer que Deus quer te levar para o nível da excelência, você pode ir além do nível do reconhecimento, agora você vai se você quiser. Tomara que hoje os nossos corações se encharquem dessa verdade e alcançamos esse lugar. O que vem, querido, à terra, o que passa, que o Senhor traz à igreja, primeiro passa por um profeta. O profeta, querido, é o representante de Deus na terra. E quem toca, quem aprende a tocar na vida do profeta com honra, alcança a excelência. Qual é a maior estratégia de Satanás nos dias de hoje? Fazer as pessoas tocarem nos profetas com desonra. Com desonra. É mais fácil você encontrar 10 pessoas falando mal de um profeta, de um pastor, do que um que vai lá e dá uma oferta na vida dele. Sim ou não? Sim. Isso é uma estratégia do inferno. Para quê? Para que você não alcance o nível da excelência. Por isso, querido, quando Deus levantar profetas na terra, sabe qual é uma das principais características quando Deus levanta um profeta na terra? Quem ouve não gosta. Porque palavras que só vêm assim, porque o Senhor vai te abençoar, porque o Senhor vai fazer isso, tal. Cuidado se essa palavra realmente é de Deus. Tem palavra de Deus que, por profeta, para abençoar? Tem. Mas a maioria das palavras que o Senhor traz, ele desafia a mudanças de comportamentos. Desafia a mudança de conceitos. Então, a maior estratégia que Satanás tem usado nesse tempo, são que as pessoas toquem nos profetas com desonra. Com isso, elas caem lá para o primeiro nível, não reconhecem as fontes que o abençoaram. Mas hoje Deus está nos chamando para algo de excelência, querido, para que você aprenda a tocar com honra. E tenha uma visão mais ampliada, hoje em nome de Jesus. Tenha uma visão ampliada, que profeta pode ser alguém que está aqui nesse altar ministrando, mas pode ser alguém que trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Profeta pode ser aquele que no dia da tua angústia te deu só um abraço, não falou uma palavra, mas aquele abraço foi os braços de Deus consolando a tua alma. Pode ser o profeta do momento na sua vida. Pode ser aquele que tocou de uma forma sobrenatural na sua vida. Então, querido, não toque com desonra, porque desonra, querido, deixa na esterilidade. Mas toque com excelência. Deus hoje está nos chamando para subir de nível. E eu quero hoje ministrar na sua vida, para você aprender a subir de nível. Saia do nível do reconhecimento. Comece a fazer altar de honra. Comece a ter comportamentos de honra. Comece a honrar. Comece a fazer além daquilo que muitas vezes é a sua obrigação de fazer. E o céu vai bradar ao teu favor. Fique em pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Primeiro nível de pessoas que existe, os que não sabem reconhecer as suas fontes abençoadoras. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Ao sair daqui, nunca mais participe desse grupo de gente. Só
Só o fato de você estar aqui, eu acredito que você já está no segundo nível. Pessoas que reconhecem as suas fontes abençoadoras. Se você está aqui é porque você reconhece que a igreja é uma fonte que te abençoa. Mas Deus está nos chamando hoje, dizendo assim, vamos para a excelência. Vamos para a excelência. Tem algo maior de Deus para a sua vida. Tem algo mais excelente do Senhor para a sua vida. Tem algo que o Senhor quer nos colocar em níveis maiores. Tem, querido. E quando aquela sunamita resolveu sair do reconhecimento para o nível da honra, a história dela mudou. Sonhos foram realizados. Aquilo que parecia que nunca mais ia acontecer, veio à existência. E quando tentou frustrar a sua conquista, o seu maior sonho, ela tinha um altar de honra. Ela tinha uma oferta lá no céu para ser respondida ao favor dela. Que hoje, em nome de Jesus, nós vamos entrar nesse nível, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor tem falado muito sobre honra conosco. Querido, venha na quinta-feira aqui. Deus está sendo assim, tremendo, cada palavra reveladora. Deus está nos chamando para níveis maiores. Talvez para você seja só um chavão. Mas em nome de Jesus, que haja pelo menos um coração hoje que entenda. Deus está te chamando para níveis maiores. Que oxalá haja pessoas que hoje digam sim para o Senhor neste lugar. E aprenda, quando você toca na vida do profeta com honra, pode ter certeza que os céus terão uma